Você sabia que o Sudão do Sul, a nação mais jovem do mundo, possui um dos maiores números de crianças soldado? E que o recrutamento desses menores é facilitado pela proliferação de armas leves e pelo colapso do seu próprio governo? Me chamo Rafaela, curso a quarta fase de Relações Internacionais na UFSC e no episódio de hoje da série Crises e Conflitos iremos abordar o tema Crianças soldado no Sudão do Sul e as guerras de terceiro tipo de host. Primeiramente, é importante ressaltar que o Sudão do Sul enfrenta uma grave crise política, humanitária e de segurança, que envolve tensões étnicas e instabilidade governamental. O país vive um conflito que enquadra-se nas guerras de terceiro tipo de Kalev Host, marcada pela desinstitucionalização da violência e pela dissolução da fronteira entre civis e combatentes. A análise busca mostrar como o colapso do Estado e a proliferação de armas leves atuam como fatores estruturais e técnicos que favorecem o recrutamento de crianças soldado. Para iniciar nossa análise, é necessário definir as guerras de terceiro tipo. Host explica que esses conflitos são internos aos estados, não ocorrendo entre estados soberanos. Eles emergem quando o estado perde a legitimidade e controle e as fronteiras entre civis e combatentes se dissolvem. E agora algumas características diferentes das guerras clássicas. Há uma desinstitucionalização da violência, ou seja, esse poder militar e político é fragmentário entre milícias locais. Também não seguem regras ou estruturas formais, não tendo uniformes, hierarquias ou tratados. E diferente das guerras clássicas, que podem ser instrumentos da política estatal, as guerras de terceiro tipo são sintomas da falência do Estado. Essas guerras possuem causas estruturais. Estados novos e frágeis tendem a sofrer com a perda de legitimidade e de capacidade de governança. Esse déficit ocorre em duas dimensões principais: vertical, quando o Estado não cumpre seu papel de proteger, administrar e oferecer segurança à população, e horizontal, quando as comunidades deixam de se reconhecer como parte de uma mesma nação. Essas falhas aprofundam a fragmentação social, levando ao colapso estatal e à eclosão de conflitos internos violentos. As guerras de terceiro tipo, dessa forma, consomem o Estado por dentro. Agora, é importante contextualizar que o Sudão do Sul surgiu em 2011 como a nação mais jovem do mundo, após décadas de guerras civis travadas entre o norte e o sul do Sudão. Sua independência foi resultado de um longo histórico de desigualdade econômica, exclusão política e profundas divisões étnicas e religiosas que marcaram a relação entre essas duas regiões. Um acordo de paz em 2005 concedeu autonomia e direito a um referendo, em que 98% da população votou pela independência. Pouco após a independência, surgiram disputas de poder entre o presidente Salva Kiir e o vice-presidente Riek Machar. Em 2013, a acusação de um golpe de Estado desencadeou uma nova guerra civil que rapidamente assumiu um caráter étnico, envolvendo principalmente os grupos Dinka, aliados de Kiir, e Nuer, ligados a Machar. Assim, o conflito passou a ser marcado por violações sucessivas dos acordos de paz em 2015, 2017 e 2018. As consequências humanitárias são devastadoras. Mais de 9 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária e cerca de 4 milhões foram forçadas a se deslocar dentro e fora do país. A fome, a seca e a insegurança generalizada agravam a crise, dificultando a reconstrução nacional e ameaçando a estabilidade política e social do país. Definido o contexto, é possível observar que o Sudão do Sul é um exemplo trágico das guerras de terceiro tipo de host. Após a independência, o país já apresentava instituições frágeis e tensões étnicas não resolvidas. As disputas internas culminaram em uma guerra civil com forte caráter étnico, evidenciando o colapso da autoridade central. Houve falha de legitimidade horizontal e vertical. Host explica que a legitimidade vertical falha quando o Estado não fornece serviços essenciais como alimentação, educação, segurança e justiça, algo claramente refletido pela crise humanitária no país. A violência no Sudão do Sul reflete a ausência de normas de guerra institucionalizada. Grupos armados atacam civis, cometem violência sexual, destroem propriedades e saqueiam aldeias. O país é, portanto, um caso contemporâneo de um Estado em uma guerra de terceiro tipo, onde o uso de crianças soldados é uma manifestação direta da dissolução das fronteiras entre combatentes e civis e do colapso da ordem política interna.
Nesse sentido, a ampla disponibilidade de armas pequenas e leves tem um papel decisivo na facilitação do recrutamento e do uso de criança-soldado. Sobre isso, em um discurso de 2000, o então secretário-geral da ONU, Kofi Annan, chegou a compará-las a armas de destruição em massa, destacando seu enorme potencial de causar mortes e devastação social. Essas armas são consideradas adequadas para crianças porque estão disponíveis em grandes quantidades, são baratas e fáceis de adquirir e, devido à modernização, elas são leves e fáceis de transportar e manusear. O uso dessas armas exige pouco treinamento, o que facilita sua utilização por crianças. E entre os armamentos empregados estão pistolas, granadas de mão, submetralhadoras, rifles automáticos e até mesmo metralhadoras, ampliando significativamente o poder de fogo mesmo entre combatentes inexperientes. As armas vêm de múltiplas origens: exportações, produção local, rotas indiretas que criam um fluxo contínuo que alimenta o conflito. Elas são ferramentas-chave na transformação de crianças vulneráveis em combatentes, mantendo o ciclo de violência. E sobre o reconhecimento internacional dessa questão, desde o relatório da ONU de 1998, a preocupação com a ligação dessas armas e das crianças-soldado. E em 2007, mais de 100 estados comprometeram-se a conter a proliferação dessas armas para proteger menores. Essas armas, assim, permitem o recrutamento e a utilização de crianças como soldados, que é uma grave violação dos direitos da criança e do direito internacional humanitário. O uso de crianças é uma consequência direta da natureza desinstitucionalizada dos conflitos modernos. E o termo crianças-soldados abrange qualquer pessoa com menos de 18 anos usada por forças ou grupos armados, seja como combatente, mensageiro, espião ou para fins sexuais. O Sudão do Sul é um dos países com o maior número de crianças-soldados do mundo. Eram cerca de 19 mil em 2018. O recrutamento ocorre por sequestros por grupos armados e forças estatais, voluntariado por necessidade, seja por pobreza, desejo de proteção ou vingança após a morte de familiares, ou pode ser para proteger a própria comunidade. Assim, a guerra desinstitucionalizada rompe com qualquer código de conduta. Crianças são forçadas a lutar, matar e saquear. O uso de drogas e álcool é um meio de controle psicológico, e as meninas sofrem violência sexual, sendo tomada como esposa pelos combatentes. Crianças libertadas enfrentam traumas psicológicos severos. A reintegração social é difícil devido ao estigma, ao medo de recaptura e à pobreza. Programas de reabilitação com aconselhamento e educação existem, mas nem todas as crianças têm acesso e o medo de um novo recrutamento persiste. Em essência, a criança-soldado nas guerras de terceiro tipo é a vítima máxima da falência estatal, pois a desinstitucionalização da violência transforma a própria infância em um recurso militar. A questão no Sudão do Sul também pode ser observada pela lente da segurança humana, que muda o foco da segurança do Estado para o indivíduo, destacando ameaças internas como a pobreza, a exclusão e a repressão. Em estados fracos, o governo pode se tornar uma fonte de insegurança. Assim, as crianças-soldados simbolizam a violação máxima da segurança humana, sendo vítimas e instrumento da violência, perdendo sua infância e muitas vezes o seu futuro. Nas guerras de terceiro tipo, onde o próprio Estado é um agente de repressão, a responsabilidade de proteger pode justificar intervenções humanitárias. A missão da ONU no Sudão do Sul é um exemplo. Ela foi criada em 2011 para apoiar a construção do novo Estado, mas teve seu foco alterado para a proteção de civis após a Guerra Civil de 2013, o que incluiu as crianças-soldado. Em cooperação com a Unicef, a missão apoiou programas de libertação e reintegração e estabeleceu zona de proteção de civis como refúgio. Entre 2015 a 2023, mais de 3.600 crianças foram libertadas. Apesar dos esforços, a eficácia da missão foi limitada pela falta de segurança fora dos campos, pela persistência dos recrutamentos, inclusive por forças governamentais, e pela impunidade dos responsáveis. A não implementação de mecanismos de justiça impede a garantia de proteção duradoura e reintegração plena. O Sudão do Sul ratificou a Convenção sobre os Direitos da Criança em 2015, mas o recrutamento continua e a implementação de mecanismos de justiça está estagnada. O caso do Sudão do Sul evidencia como as guerras de terceiro tipo desafiam os mecanismos tradicionais de segurança coletiva, pois a diplomacia entre Estados é insuficiente quando o próprio Estado é parte central do problema. Assim, o conflito no Sudão do Sul evidencia de forma contundente a relação entre a ampla disponibilidade de armas, a fragilidade das instituições e a natureza desinstitucionalizada da guerra. O caminho para a paz exige reconstrução institucional para restaurar a ordem e a distinção entre civis e combatentes e uma responsabilização, ou seja, punir os crimes contra crianças
para quebrar o ciclo de impunidade existente. A contínua circulação de armas em contexto de fragilidade institucional favorece o surgimento de novos conflitos, e a população mais vulneráveis, no caso as crianças, são as principais atingidas. Obrigada por assistir. Acompanhe os demais conteúdos da playlist Crises e Conflitos, curta esse vídeo, deixe seu comentário e não esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro das novidades.